Programação a seguir é uma produção independente. Os fatos e opiniões apresentadas são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Agora, tudo o que você precisa saber da sua cidade e região. Os principais fatos e as principais notícias. A informação precisa. A informação precisa. Está entrando no ar. Atos no Rádio. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Vilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania. Onze horas e 1 minutinhos, muito bom dia. Está no ar o seu Atos no Rádio da manhã dessa segunda-feira. Hoje é dia 17, nós vamos até o meio-dia com os bastidores políticos. Cumprimentamos os nossos aqueles que nos acompanham pela Rádio Cultura 1460, transmitindo de Lorena para as cidades da região, também zona rural. Quem nos acompanha pela Rádio Piratininga 610 AM de Guaratinguetá e também para toda a sua região, para todo o público da Rádio Piratininga. Um abraço especial a quem nos acompanha pelas redes sociais. Estamos aqui através das nossas mídias falando até o meio-dia todos os acontecimentos. Um final de semana turbulento na política, né? Muitas conversas de bastidores e você até o meio-dia vai acompanhar todos os detalhes. Conosco nessa oportunidade, Francisco Assis, iniciando essa segunda-feira na mesa aqui conosco para falar assuntos relacionados à sua cidade e região. Bom dia, Francisco. Bom dia, Bilota. Muito bom dia você que está acompanhando o Atos no Rádio, seja pelas nossas parceiras, Rádio Cultura ou a Piratininga, seja também pela internet. Você pode acompanhar pelo site, pelo próprio Facebook com imagens. Hoje está ao lado do Éder, né? E você que nos acompanha também na edição impressa, a gente vai fazer um resumo da última edição e o início dessa semana, que já começa com algumas informações. Tem, além de informação, tem a desinformação também, né, Éder? Também, faz parte. Porque infelizmente é isso que tem alimentado a política em algumas cidades aqui na região. Muito bem, e você nos acompanha juntamente com uma turma de formadores de opinião, donas de casa, povo da zona rural, servidores municipais, comerciantes, técnicos, agentes públicos e todos que querem estar bem informados sobre a política de cada dia. Lembrando, esse programa Atos no Rádio é uma extensão da sua coluna Bastidores, que sai periodicamente no seu impresso, que circula em todas as regiões, abrangendo as cidades de Pindamonhangaba, Moreira César, cidade de Roseira, Aparecida, Cunha, Putim, né? Por lado de cá nós temos a cidade de Piquete, Canas, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Silveiras, Queluz, cidades do Vale Histórico. E é claro, né? O jornal chega mais longe, porque através das mídias sociais vai além fronteira, né? E nós estamos aqui nesse compromisso de trazer e escrever a situação e a história dessa região através das páginas do Jornal Atos. Como o Francisco disse, uma mega edição circula desde sábado, né, nas bancas, datada do dia 15 de julho, de número 2807, a edição que está circulando em toda a região. Hoje, quem está recebendo essa edição são as repartições públicas, os agentes políticos, como também fóruns, delegacias, cartórios, muitos estabelecimentos comerciais, inclusive
consultórios médicos, odontológicos, clínicas, enfim. Sempre você tem o Jornal Whats ao alcance da sua mão, porque são 12 mil exemplares distribuídos nessa região toda, de Pindamonhangaba, cidade de Cruzeiro e também as do Vale Histórico. E a gente traz nessa edição informações importantes, né, de todas as cidades, as informações, porque é um misto de informações regionais e que você começa a acompanhar desde Pindamonhangaba até Silveiras e assim por diante, né? Por exemplo, shopping cria expectativa de empregos em Cruzeiro. Assunto no seu Jornal Whats. Elcinho tem nova derrota na Câmara Municipal e aprova a LDO sem emendas da oposição. SESI apresenta a planta da nova unidade em Lorena. Inclusive, isso deu conversa na cidade de Guaratinguetá no último final de semana, né? A foto do Argos Ranieri, no momento da entrega e da apresentação da planta aqui ao prefeito Fábio Marcondes, deu realmente um reflexo na política de Guaratinguetá. Porque o Guaratinguetá quer saber cadê o nosso SESI daqui. Tem que contar para o Francisco Carlos, para o Coronelzinho, né? E perguntar, é claro, para o Paulo Scaff nessa oposição. O Argos só estava como representante da Fiesp nessa situação. É claro que teve todo o trabalho diplomático do Argos e o que ele também não vai negar para a cidade de Guaratinguetá. E a população de Guaratinguetá tem essa dificuldade ainda de conseguir dividir, né, os papéis do Argos Ranieri. Então, de um lado, aquele que mantém o projeto pela terceira vez de tentar ser prefeito em 2020, e o outro nessa ligação do trabalho junto à Fiesp, né? Então, diga-se de passagem, um trabalho bastante progressivo aqui para o Vale, porque ele cuida dessa região, ele representa a Fiesp aqui na região, e ele é o seguinte, em cima da linha, ele está presente. E para isso, e por isso, na verdade, a população de Guaratinguetá já fica com essa situação, a gente precisa da mesma atenção, a gente precisa do mesmo carinho para trazer o SESI para Guaratinguetá. Mas também a cidade tem que ter o mesmo carinho aí nas propostas. E precisa aparecer nada mais, nada menos que uma Marieta Bartelega com disposição de entregar uma área lá de mais de 7 mil metros para que se construa, né? Só de área construída praticamente vai ser 7 mil metros, né? Porque esse foi o grande empecilho do projeto em Guaratinguetá. Agora aqui apareceu uma Marieta Bartelega que doou uma área de família e é onde vai ser possível construir essa escola com a planta. Isso aí não é de hoje, não. Vem de 2012. A gente sabe que essas coisas são complicadas, né? Na verdade, começou a tomar corpo em 2013 pela batuta de Fábio Marcondes, que começou a desmistificar a situação e entrou a Martelega na história e arrumou documentação. E hoje o SESI, através da Fiesp, né, vai construir essa escola em solo fértil, em solo regularizado. Então, precisa de uma área dessa aí. E lembrando não só a localidade, para quem não é de Guaratinguetá, para quem não é de Lorena, perdão, é bem próximo, é quase o finalzinho ali do centro, a área onde vai ser construída agora o SESI, né? Então, assim, não é uma área de escanteio, não lá é um fundo... onde o vento faz a curva, pois já viu esse ditado, né? Já. Mas nem só de SESI vive o atos dessa edição, né? Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado apontou falhas em 15 prefeituras. De que maneira? Nos seus almoxerifados, na maneira de armazenar a coisa, até isso o Tribunal de Contas está vendo ultimamente, né? E tem que fiscalizar mesmo, que toda fiscalização é pouca, né? A gente percebe que dá trabalho. Hoje, ser gestor público não é uma tarefa muito fácil. Você trabalha 4 anos à frente de uma administração, depois você fica com situações a responder na justiça por 8 anos na frente. Então, é 1 por 8 a média, né? Segundo os prefeitos mais experientes, eles dizem o seguinte, que é um mandato de 4 anos para 8 anos de resposta na justiça. E isso andando tudo certinho. Agora, você pega um pessoal aí que pula de paraquedas, faz e acontece, imagine quando a justiça puxar a conta e cobrar desse indivíduo como deve para valer, né? E é isso que a reportagem na Matos, ela procurou o José Rubens, ele que é diretor regional do Tribunal de Contas em Guaratinguetá, e ele falou da análise feita em toda a região, né? Lógico que o tribunal não faz análise em Guaratinguetá, não faz análise na própria cidade, mas nas cidades vizinhas. E ele citou exatamente essas questões, Éder, porque, de acordo com o diretor, toda essa fiscalização, né, elas vão fazer parte de relatórios para a votação das contas e podem, sim, interferir diretamente
nos pareceres dos relatores, lembrando que são duas situações, né? Em caso das prefeituras não conseguirem colocar as situações de acordo, pode haver multa, isso é quase que uma realidade, e principalmente quando como o Éder disse, né, ele pode interferir na aprovação das contas referentes ao ano. Só para citar, Éder, na nossa região aqui, quando a gente fala em nossa região, a região de cobertura do Jornal Atos, né, que de Pindamonhangaba, atualmente, de Pindamonhangaba até aqui o finalzinho do Vale Histórico, com Bananal, Lavrinhas, né? Éder, a gente cita algumas cidades que tiveram esse apontamento: Aparecida, como disse, Bananal, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Potim e Lorena. E nessa reportagem, por exemplo, Guaratinguetá foi uma das cidades que disse que ainda não foi notificada sobre essas questões, de acordo com a resposta repassada à reportagem do Jornal Atos. Já a Lorena disse que foi notificada sim, que já foi notificada para aprimorar as suas instalações, regularizar a situação neste ano, e que a prefeitura já trabalha para colocar a situação em acordo para que o prefeito Fábio Marcondes não tenha, quando eu digo prefeito, digo o governo Fábio Marcondes, não encontre dificuldades por uma situação que é básica, né, Eda? Que é uma questão de organização. E tem uma coisa, Guaratinguetá é possível que não tenha sido notificado mesmo, porque Guaratinguetá não é auditado pelo Tribunal de Contas, que tem a sua sede na cidade de Guaratinguetá. Guaratinguetá, ela está livre da atuação do próprio tribunal, que tem a sua regional plantada na cidade, então ela é auditada pelo Tribunal de Contas de outra cidade, exato, né? Ela é a única aqui da região por sediar o Tribunal de Contas aqui em termos regionais, então ela não passa pelo crivo do tribunal com a secção de Guaratinguetá. Ela é, se eu não me engano, é de Taubaté? Ela é auditada por Taubaté, né? Que é a mais próxima. É mais ou menos uma coisa assim, né? Por isso que ela talvez não tenha recebido, mas já sabe que tem irregularidades lá, né? E às vezes é uma coisa pouca, né? A gente não está falando que a culpa é de tal governo, pouca coisa pode criar um enrosco ali na hora da aprovação de uma conta, né? E pegou os prefeitos de calça curta, né? Porque ninguém sabia que o tribunal ia começar a olhar para essas coisas agora, né? E o pior, né, dependendo da situação, é que às vezes um apontamento básico desse cai no colo de algumas câmaras e transformam isso né? Mas é uma questão de organização, como a gente falava aqui, como Lorena já disse que está fazendo, as outras cidades apontadas também, acredito que se ainda não começaram, vão começar o mais rápido possível. O Hélio, mandar um abraço aqui pro vereador Fábio Matos, que mandou um abraço pra gente com informações. Ele disse aqui, informação em primeira mão dos jogos regionais em Lorena, o feminino na final do tênis, feminino de Lorena, do tênis de mesa contra São José dos Campos, e o masculino na semi contra Ubatuba. A gente vai fazer um material né? De todas as cidades aqui da região, de como estão essas situações dos jogos regionais. É sempre importante e que os jogos regionais façam o trabalho que tem feito agora. Porque como a situação financeira apertou, ficou muito mais difícil para algumas cidades fazer aquela situação. Se trazia uma Hortência para jogar os jogos regionais para Guaratinguetá, para Lorena, sabe? Essa situação parece que está se amenizando. Por exemplo, em Pindamonhangaba, na gestão do ex-prefeito João Ribeiro, tinha essa festa, né? Pindamonhangaba contratava atleta aqui, lá, gastava dinheiro. Mas botava a cidade em evidência, né? Mas botava a cidade em evidência. Só que com a ascensão do Vitor Ardito à prefeitura, uma das medidas dele em relação ao esporte foi isso, de cortar essas verbas e tentar investir no esporte da cidade como formador. E parece que deu certo, né? Agora nós não sabemos a receita. Parece que o prefeito Israel Domingos ainda não chegou nessa parte, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é muito simples, você que nos acompanha pelas rádios parceiras, a Piratininga e a Cultura, também nos ouvir pela internet. Você pode se dirigir diretamente ao nosso link, que chama-se jornalatos.net/Atos no Rádio, ou através do Radiosnet. Você que tem um seu smartphone, um celular, um Android, você pode entrar no Radiosnet, abaixar nos seus favoritos, tanto a Rádio Piratininga como a Cultura, e você tem a situação de escolha, né? Faça como que ele chama, o menino, o Tiago, assessor do vereador... Nossa, me sumiu agora o nome dele. Do vereador Mauro Fradique, né?
Ele acompanha pelas rádios, também pela internet e pelo Facebook. Ele liga tudo, né? Porque falhou uma, ele está antenado. Inclusive, quero mandar um abraço a ele, a toda a sua equipe de trabalho, e agradecer aí pela participação e a maneira como ele acompanha o Jornal Atos e a deferência especial que ele tem por esse veículo, né? E também agradecer ao Alexandre da Câmara, que tem feito um trabalho de auxiliar toda a região aqui, toda a imprensa regional com material, com dados, né? A gente sempre solicita o trabalho, ajuda do Alexandre. Não, e ele sempre pronto. Eu queria até no ar aqui fazer um pedido para o Alexandre, para ele acelerar, se ele puder, né? Eu não sei se está na alçada dele, a cópia das gravações que foi solicitada via extrajudicial pelo Atos, né? Principalmente a que consta a fala dos vereadores Elcio Vieira Júnior e também o Aldevaldir da Funerária. Nós estamos esperando essas cópias faz tempo. Encontrei o vereador Tão esse dia, o presidente da Câmara, por incrível que pareça, o presidente de direito, né? O de fato é questionável, mas o de direito. E ele me disse que não, mas lá é muito rápido, né? 1 ano de prazo, mais ou menos, está recebendo uma cópia de fita, né? Então, se puder o Alexandre dar uma agilizada para isso, a gente fica muito grato aqui. E lembrando que você pode trocar o seu carro seminovo por um outro ou por um 0 km na Guaramotor. A Guaramotor tem sempre um bom negócio à sua disposição. Volkswagen 0 km com preços e condições que cabem no seu orçamento. Mas se a sua necessidade, como eu falei, for um carro seminovo, na Guaramotor você encontra a marca e o modelo que você precisa. E com uma garantia, né? Totalmente revisado pela Guaramotor. Você compra um veículo sabendo que você vai já utilizá-lo de pronto, sem dor de cabeça com oficina e com essas coisas. E se precisar de um consórcio, por apenas R$400 mensais, você adquire uma cota do consórcio. E de que maneira? Olha, taxa reduzida, né? Aliás, parcelas reduzidas, sem taxa de adesão, 0 de juro e planos de 60 e 80 meses. Você encontra a Guaramotor aqui na Lorena, em Aparecida e, como o nome já diz, em Guaratinguetá. 11 horas e exatamente 16 minutos, prosseguindo aqui no Atos no Rádio, com muitas informações. E foi manchete de capa o prefeito Marcos Oliva. Nós estamos falando da edição do último sábado, né, do Jornal Atos, que ainda está nas bancas e em distribuição, porque ele definiu um acordo salarial para os servidores. Foi um assunto muito batido na semana passada, através das emissoras de rádio, mas agora se tornou notícia para a história, porque o que faz a história, o que escreve a história é o impresso, né? Aqui no rádio a gente faz aquele barulho imediato, a gente traz a emoção dos primeiros momentos, mas quem escreve a história é o Atos, porque o Atos se preocupa de uma maneira jornalística, bem elaborada, de colocar essas matérias para a posteridade. Aí vai para as bibliotecas, hoje em dia nós temos os armazenamentos justamente na informática, esses recursos todos das mídias sociais, e você tem a matéria sempre que precisa conferir. Mas parece que saiu aí R$270 mil na folha de impacto, na folha de pagamento. E a pergunta da especulação política, o Francisco daqui a pouco vai detalhando, daqui a pouco não, em seguida ele vai estar detalhando os detalhes desse acordo salarial com os servidores, quem recebeu o que e quanto, mas a pergunta de bastidores, que eu já vou adiantar, bastidores é aquilo que se reúne nas rodas políticas, nos cafezinhos. Aliás, o prefeito Marcos Oliva foi assunto nas rodas políticas, né, nesse último sábado. Quem passeou pelos balcões e pelos cafezinhos da cidade pôde ver em várias situações amplificada uma preocupação enorme com o prefeito Marcos Oliva, né, no sentido político, no sentido do reflexo 2020, porque nós estamos vivendo agora a pré-temporada eleitoral para deputado estadual, mas o povo já está de olho nas próximas eleições municipais. E olha que foi apenas o primeiro semestre, né, dessa gestão. Mas o pessoal está tentando adivinhar se o Marcos Oliva está desfilando na passarela eleitoral como um pré-candidato à reeleição, ou se ele está disposto a fazer apenas, se preocupando apenas com esse mandato que se encerra dia 31 de dezembro de 2020. Então essa foi um assunto que
rolou em muitas rodas na cidade de Guaratinguetá, inclusive lá na choperia, na cervejaria do Pai Toco, né, ali na Avenida João Pessoa. Interessante que ali o Pai Toco tem uma origem democratas, né, e agora do PTB. Ele já foi democratas, agora ele é PTB, né? Porque ela é nada mais, nada menos do que irmão do professor Fernando, né? Que está trabalhando, Fernando Moreira, que está hoje agregado à administração. Mas ali também não deixa de ser um ninho tucano, e os tucanos querem saber. O tucano de Guaratinguetá tem uma preocupação enorme com o direcionamento futuro do prefeito Marcos Oliva. Claro que os realistas, os céticos, esperam para ver, né? Quer saber se verdade se ele continua transformando toda expectativa de governabilidade que ele injetou no coração e na esperança do povo da sua cidade em governabilidade, para saber se ele vai estar bem na fita em 2020, né? Tem gente que já fala que, pelo andar da carruagem, vamos dizer assim, ele já está se preparando para as eleições de 2020, né? E parece que, se tiver reeleição, pode ser que ele venha para a avenida, né? Mas não tem melhor forma de se preparar do que fazer, não é? Então. Alguns políticos ainda não entenderam que a campanha, ela pode começar no primeiro dia de governo, a campanha para uma reeleição. Se fizer bobagem, a coisa fica mais difícil. Porque depois reverter, e ainda mais hoje em dia, quando a população está muito mais ativa, muito mais atenta a cada passo, tanto do executivo quanto do legislativo, fica mais difícil você reverter alguns passos errados. Para isso, o prefeito, que aliás faz parte de uma nova linha, e as últimas eleições mostraram isso, tanto em cidades menores como em maiores centros, ele faz parte de uma nova linha em que a população espera daquele que faz. Não quer escutar muito conversa, não está afim de escutar muito lorota. Para isso, o prefeito também vai precisar de uma equipe que consiga acompanhar esse ritmo de propostas, velho. Porque colocar no papel, a gente vai fazer aqui, aí, né, tem uma sequência de propostas, de projeto para poder colocar em prática em Guaratinguetá, mas para isso ele vai precisar de um secretariado que consiga acompanhá-lo, não é? De uma equipe que tenha o mesmo ritmo, porque tem muita coisa a ser feita em Guaratinguetá. E você bateu na tecla certa. A equipe do prefeito Marcos Oliva foi questionada também nesse último sábado. Quer dizer, já vem sendo questionado, né? O mercado político já acredita que eles não tenham, a maior parte deles não tem a velocidade do Marcos Oliva. Muito menos de alguém que faz a referência no primeiro escalão, que é chamado Miguel Sampaio. Que o Miguel Sampaio é rápido. Pois é. Ele é objetivo, ele é prático, tanto é que a política não absorveu muito o estilo Miguel Sampaio, porque o Miguel Sampaio, ele cresceu tendo que dar resultado. Ele se desenvolveu na sua carreira profissional, na sua formação acadêmica, no trabalho seu na Caixa. Ele é executivo, ele tinha que traduzir. E ele trouxe isso para a política. Ele não foi bem interpretado, porque na época o contraponto dele na política era um Júnior Filippo, que é, na verdade, o seguinte: carinhoso, o pessoal de Guaratinguetá fala, ninguém resiste ao abraço do gordinho, né? Aí pega uma pessoa que é simples, objetivo, e o pessoal fala, ele entra na fila da padaria e nem cumprimenta. Ele não precisa cumprimentar, tanto é que ele faz o dever de casa, tá bom demais. E hoje ele é uma referência de eficiência na administração Marcos Oliva, juntamente com Marcos Oliva. Eu acredito que ele não esteja fazendo sombra para o Marcos Oliva, que tem também as suas peculiaridades, as suas maneiras de entender. O Marcos Oliva já é mais solícito, mais sensível no que diz respeito a relacionamentos, mas o Miguel é objetivo. Agora, tem assessores e secretários do Marcos Oliva que estão naquele campo da indecisão, né? Só para que os ouvintes tenham uma ideia, tinha uma referência de um político aqui de Lorena, da mesma maneira. Diz que ele era tão indeciso que se ele tivesse com vontade de ir no banheiro e houvesse 2 banheiros no corredor, um para a direita e outro para a esquerda, corria o risco dele fazer nas calças porque ele não sabia se ia para a direita ou para a esquerda. Tem uma conversa dessa que o secretariado, parte do secretariado do Soliva, é tão indeciso que eles não sabem se vão para a direita ou vão para a esquerda. E nessa aí tem a administração para se tocar, né? Muito Só bem. falando que isso não é apontamento feito por oposição, não, viu? Não. Isso aí é analogia dos cientistas políticos, né? E inclusive gente de dentro da casa que já se preocupa por essa dificuldade em a coisa caminhar no ritmo que tinha que caminhar. Então, aquela situação que falávamos já... Quando o prefeito, na verdade, estava fechando seus 100 primeiros dias, a gente já fazia algumas análises nessa questão. A coisa tem que caminhar, né? Porque
Não adianta agora, a gente já passou, já estamos, daqui a pouquinho a gente está entrando em agosto já estamos no segundo semestre, né? Já passou o tempo de ficar apontando, olha, mas a cidade, a gente encontrou cidade assim, a gente encontrou cidade assado. Agora a coisa tem que começar a caminhar e já mostrar os resultados. O prefeito, por exemplo, na próxima quarta-feira vai receber a imprensa, me parece na quarta-feira, certo? Tem uma coletiva, né? Vai receber a imprensa para poder falar sobre os 6 primeiros meses e a população ela quer saber o pessoal de tem saudade das coletivas do Júnior Filipe, porque aí não era coletiva, era comitiva, né? Porque tinha uma comilança, né? E aí vai, infelizmente, alguns passa-fome da imprensa local e invadir a mesa antes do discurso, né? Agora parece que nesse período o Marcos Oliva é pão e água, né? Ou melhor, água e cafezinho. E coletiva de prestação de contas, né? Coletiva de 6 meses passa a ser coletiva de prestação de contas, principalmente. Porque daí já foi a fase só das propostas, né? Agora e é um balanço geral, de mostrar o que aconteceu. Antes de entrarmos no assunto e nos pormenores aí do reajuste salarial de Guaratinguetá, lembrando que a Costa Assessoria Contábil é muito que uma contabilidade convencional. Uma assessoria completa para prestar o melhor suporte, tudo que é necessário ao empreendedor, ao empresário, para que ele prospere com toda a segurança de mercado e ainda que seja em tempos de crise, né? Com o Costa é assim, você conta com apoio previdenciário, informações diárias sobre quaisquer mudanças e alterações no Código Tributário, no Código Civil, no Código Trabalhista, né? Tudo que for do seu interesse e da sua empresa, você é informado em tempo real pela assessoria contábil Costa. É muito mais do que um escritório de contabilidade, repito, é uma verdadeira consultoria. E tem mais, por falar em consultoria, esse é o ponto forte do Costa. Você que precisa ampliar os seus negócios ou talvez reduzir por causa de crise, mudar a feição, não faça essa loucura. Busque uma consultoria com o Costa. Ainda que você tenha um contador de muito tempo que te auxilie, continue com ele. Mas nunca é demais você ter uma segunda opinião, principalmente com quem se atualiza a cada momento. Lá no Costa Contabilidade, a obrigação de a equipe contábil do Costa é se atualizar. Existe reciclagem diariamente lá para que toda a equipe esteja pronta e apta a prestar todas as informações para os clientes. Sabe por quê? Lá é muito mais rápido. Lá é tudo online, 100% online. Você clica no seu aplicativo e você está falando com a equipe contábil do Costa. Anote o telefone aí, 3122-5576. O Costa atende em Guaratinguetá, no seu escritório, né, evidentemente, e tem também o seu escritório avançado na cidade de Pindamonhangaba e seus clientes espalhados aí por toda a região. Costa Assessoria Contábil. 11 horas e 27 minutos, nós temos muitas informações. Daqui a pouco, evidentemente, a cidade de Lorena se solidarizou com o prefeito Fábio Marcondes nesse final de semana pelo falecimento da mãe. Nós queremos aqui também manifestar a nossa solidariedade, os nossos pêsames a toda a família Marcondes nesse momento de dor, né? Ela que já estava há um tempo hospitalizada, descansa nesse momento, né? Porque não é fácil não passar o período que essa senhora passou, essa baluarte da família Marcondes, a grande matriarca, e nós queremos nesse momento de dor compartilhar com o prefeito, seus irmãos, toda a família Marcondes, esse momento de tristeza, de separação. Mas Deus é bom e a eternidade é certa, né, Francisco? Verdade. Éder, vamos dar sequência aqui à informação que há pouco comentávamos sobre esse acordo coletivo entre a Prefeitura de Guaratinguetá e também o Sindicato dos Servidores. O acordo foi rápido, o sindicato trabalhou bem ao lado da Prefeitura. Sindicato nasce. Só abrindo um parênteses, eu estou sendo cobrado pelo WhatsApp aqui, nós vamos falar da inauguração do velório, sim. Opa, lá de Canas. Semana passada nós cobramos que praticamente era uma cor quase que de Sucupira, né? Agora já inaugurou, né? Teve um BO na solenidade de inauguração, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Olha, teve gente que não foi notado, político de expressão, vereador, na plateia não foi notado e nem feita a referência do seu nome ali no ato da inauguração. Mas vamos lá. Só para a gente colocar a par com relação aos porcentagem, né, de reajuste, de acordo com a proposta, serão 6,47% de reajuste para os servidores que têm um salário base equivalente ao salário mínimo. Para os profissionais do magistério, o reajuste passa a ser de 7,64%. Para os funcionários seletistas, que têm
que tem como base mais de um salário mínimo ainda não haviam sido contemplados, o reajuste passa a ser de 11,08%, seguindo decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Outros 3%, Éder, são aplicados para os servidores de nível básico que não foram reajustados. Todos os reajustes vão ser retroativos a janeiro, ou seja, você de Guaratinguetá, você servidor de Guaratinguetá, vai receber um salário com a diferença reajuste toda, né? retroativo a Dá janeiro. para comprar uma bicicleta, né? Conforme o caso. Né? Pois é, e como você disse, Éder, o prefeito ele destacou que o impacto passa a ser de R$270 mil na folha de pagamento da prefeitura, um valor que, como eu estava falando antes, né? O valor ele não foi aquilo que o sindicato estava procurando, né? Um pouco aquém. Mas o sindicato, a gente pode fazer até uma avaliação positiva, porque ele agiu rápido nessa questão junto à prefeitura. Falou a mesma língua, mesmo estando, às vezes, em situações antagonistas. Né? Eu Mas acho que eles a falaram dificuldade que o chegaram no sindicato resultado. teve com o ex-prefeito Francisco Carlos está se revertendo em facilidade de diálogo, principalmente de diálogo com o Marcos Oliva. Diz que uma das grandes marcas da administração Marcos Oliva é o alimento. Pois é. Ele é o que é encontrado quando procurado, né? Porque o duro quando você procura um político, um parlamentar, também um prefeito, um gestor, e você não consegue falar, né? Às vezes você, o muito que você consegue ganhar é numa chefia de gabinete, assim por diante, né? O Marcos, ele tem sido achado por quem o procura, e isso é um ponto positivo. E questão de responsabilidade também, porque a maior parte dos políticos de cargo, quem tem cargo, se esquece de um ponto básico, que eles são servidores públicos, né? E o prefeito Marcos Oliva, como outros prefeitos na região também, tem alguns que a gente faz crítica quando tem de criticar e a gente deixa aqui um sinal positivo quando tem de fazê-lo, que alguns prefeitos da região têm entendido isso e conseguido e feito esse atendimento de uma forma mais clara e rápida. Agora, parte da população, parte da imprensa, a gente cobrar isso também, que esse atendimento seja rápido, não só no executivo, como no legislativo. Porque o legislativo, quando vai para a tribuna e fala que sou representante do povo, mas quando tem que ser cobrado na rua, é vidro de carro fechado, fone de ouvido. Né? É isso aí. São 11 horas e exatamente 31 minutos, você acertando os ponteiros aqui com a no rádio. E Lorena viveu a polêmica do circo esse final de semana, né? Vê se pode, né? A polêmica do circo, né? Acontece que o circo chegou, mas não funcionou. E não funcionou por quê, Francisco? Por que não funcionou? Aqui tem que estar tudo certinho, né? Parece que um entrave aí na questão do alvará, da liberação do governo, impediu o funcionamento do circo nesse final de semana. Nós tivemos agora há pouco na prefeitura, encontrei inclusive pessoalmente o fiscal Ângelo, né? Ele é conhecido nas rodas como Ângelo o Terrível. Não é que ele gosta de e ele entende da legislação, né? Ocorre que o circo chegou a semana passada e se auxiliou até de uma advogada local para poder arrumar a documentação, essas coisas todas. E cuidou, deu entrada na prefeitura, pagou a taxa do bombeiro, só que até na quinta-noite o alvará do bombeiro não havia saído ainda. E chegou na sexta-feira, foi sexta-feira o dia todo, com espetáculo marcado para o período noturno, né? E o povo queria participar do circo. Aí chegou lá o Ângelo o Terrível. Aí foi checar a documentação, né? Vamos lá, tal, cadê o alvará? Aí, não, tá em Taubaté, não, agora tá em Guará, agora tá em Taubaté, agora precisa em São José dos Campos. Na verdade é o seguinte, começaram um jogo de empurro e não apresentaram a documentação para a prefeitura, que tinha o alvará para funcionamento numa mão e a atuação para o eventual embargo, caso não aparecesse o laudo do bombeiro, porque é uma responsabilidade muito grande encher um circo, um espaço circense, né? Sem os devidos alvarás, sem as devidas situações, isso aí pode dar pênalti, né? Dá um problema disso aí, né? Alguém tem que ser responsabilizado. Quando a gente fala em documentação, não pode ter jeitinho, né? Não tem jeito. Documenta. E por conta disso, o circo não funcionou. Mas adivinha quem levou a culpa? Opa, quem? O prefeito. Não tenha dúvida. O prefeito é o seguinte, joga a pedra na Geni. Você lembra dessa música? Exatamente. Joga a pedra na Geni e tal. E aí vai, maldita Geni. Aqui é o seguinte, o prefeito emprestou o nome, ou melhor, subtrair o nome do prefeito como saco de pancada. Aí juntos oportunistas, cientistas, politiqueiros, o pessoal da
da esquina, né? Que dá ânsia em porco, né? Aquela esquina do Carreirinha, cada hora é um público, né? E cada hora é um tipo de assunto. O Carreirinha é a pessoa mais eclética dessa cidade, que ele está tendo uma paciência que nós não sabemos aonde ele tem buscado, porque a praça é dele praticamente, né? Ele é a figura principal ali, e você passa naquela praça aqui na cidade, no centro de Lorena, Praça Arnolfo Azevedo, mais na esquina do Banco do Brasil. Se o Carreirinha não tiver, a praça não é a mesma. Mas ele faz o seu ponto ali, bate papo com todo mundo, ele é eclético, fala de A, de B, ele é um cientista político na expressão. Mas eu não sei onde ele arruma disposição, porque cada hora é um público que está em torno dele, né? Cada hora vem um pessoal com uma torcida organizada, né? Os prós e os contras. E ali, às vezes, é um termômetro, né? E a situação chega ali, às vezes, de uma forma de ponta cabeça, né? Porque o prefeito foi pendurado na cerca por conta do circo, né? Pois é. Antes de você chamar o intervalo, você falava em praça aqui, eu lembrei só para fazer um comentário da noite do último sábado. A gente teve a oportunidade de Guaratinguetá acompanhar o festival de rock blues. Opa, o Beto Branco deu um show. Mais uma vez, segunda edição do festival, né, na Praça da Estação. Um público muito legal, uma noite muito agradável, muito tranquila. Tinha gente de todas as idades, né? E foi uma noite muito legal. A gente parabeniza aqui o Beto Branco, todo mundo que ajudou ele, as 10 bandas que participaram. Aliás, a nossa amiga Dani Dias, da Rádio Deu Metropolitana, show também. Mandou muito bem a sua banda. E a gente parabeniza o Beto Branco. Ele agradeceu também aqui o Jornal Watts. A gente realizou uma matéria com ele. Aliás, disse que essa matéria desagradou algumas pessoas em Guaratinguetá. A gente tenta entender isso. Daqui a pouquinho a gente fala, porque ele até evitou de dar nome aos bois, porque ele achou engraçado, né, uma matéria dessa desagradar. Tinha que desagradar alguém aqui em Lorena, porque o Beto Branco citou na matéria que tem o interesse, por exemplo, de fazer um projeto desse em Lorena, que tem uma área ali perto da estação, porque a ideia é fazer festival junto à estação, né? E a área da estação de Lorena é um ótimo espaço ali. Aliás, já teve uma verdadeira concha festa acústica ali, né? Pois é. E então a gente fica aqui, o parabéns ao Beto, as pessoas que participaram junto com ele, e a gente espera que nos próximos anos, não só Guaratinguetá, mas outras cidades também acolham essa proposta do Beto Branco, que aliás ele disse que quer fazer 2 dias de evento ano que vem. Vai ser num sábado e domingo. É isso aí. Pois é. Muito bem, prosseguindo aqui no seu Atos no Rádio, lembrando que o Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, é onde você tem o rumo certo da sua formação acadêmica e pode, inclusive, impulsionar a sua carreira, através de uma pós-graduação, evidentemente, nas áreas de Direito, Educação, Engenharia, Gestão, Psicologia e também em Tecnologia. E tem mais, hein? Você pode consultar o site unisal.br/pós e saber mais sobre parcelamento, sobre como que custa, quanto custa uma pós-graduação. Uma coisa nós garantimos. Hoje faz parte, né, do desenvolvimento de qualquer profissional, uma pós-graduação. Isso conta muito ponto na hora justamente das preferências. Em outro momento, dizer que a Unisal está presente aqui em Lorena, todo mundo já sabe, mas está presente também na cidade de Pindamonhangaba e São José dos Campos. Nós vamos rodar os intervalos, lembrando que aqui a gente tem um quadro que não se pode, no Atos, né, não se pode convidar para a mesa picanha, fulano e ciclano. Em versões cana já é diferente, não convide mesmo velório, né? O prefeito Lucemir do Amaral e o vereador Dé, né? Olha, da BO, hein? Até o defunto sai correndo. Vamos lá. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Se vai presentear ou quer dar um toque no seu visual, lembre-se, Alquimia Perfumaria. Lá você encontra produtos de higiene pessoal e uma variedade de cosméticos como cremes, perfumes e tinturas. Na Alquimia Perfumaria você tem bom e as melhores formas de pagamento. E se preferir, agora também com o serviço Disque Entrega. Em Lorena, na rua Doutor Rodrigues de Azevedo, número 25. Telefone 3157-2510. Em Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número 182. Telefone 3122-4508. Alquimia Perfumaria. Sua vida mais bela e feliz. A informação precisa. Atos no Rádio. Seu problema é contabilidade? Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12
3122-5576. Ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Atos no rádio. Atos no rádio. Responsabilidade na informação. Saúde e bem-estar todo dia? Venha para o ponto da sua saúde. Com 4 endereços para melhor atendê-lo. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farmaponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farmaponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177, ou, se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. 100% credibilidade. Atos no rádio. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. Atos no rádio. Simplesmente objetivo. Silva Cartintas, funilaria e pintura. Mais de 1000 cores à sua disposição. Silva Cartintas destaca-se pela qualidade no atendimento ao cliente e o conhecimento profundo nas áreas em que atua, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia e dispondo de uma equipe de profissionais especializados. Isso tudo com o menor preço da região. Silva Cartintas, Rua General Eduardo Areco, número 925, na Vila Geni. Telefone 3153-2357, Lorena. Voltamos a apresentar Atos no rádio. Muito bem, 11 horas e 41 minutos, você ligado no rádio para ficar bem informado, principalmente com os bastidores da política, aquilo que acontece entre as informações, né? Às vezes as matérias da imprensa, dos veículos, das emissoras, não conta o que tem por baixo ou por trás das cortinas, né? Aqui a gente tenta descancarar um pouquinho, né? Diz que faltou defunto na inauguração do velório, né? Mas não faltou disputa política, né? Insatisfações e um monte de adjetivos na cidade de Canas. Oportunidade em que o prefeito, a pessoa que mais está lucrando com falecimentos na cidade de Canas hoje, que é o Beto do Renato, né? Do Renato. Titular de uma grande funerária na cidade de Canas, também no cemitério Memorial Park, né? Enfim, agora tem o velório, né? O velório que é o passo que antecede o sepultamento ali para que a registradora do Beto Renato faz aquela marquinha, como que é? Plim, né? Marca o sinal. Mas na verdade é o seguinte, foi inaugurado o velório e daqui a pouco nós vamos contar o B.O. e o barraco que rodou lá nos bastidores, né? O Dé tá revoltado, hein? E a população também está perguntando, e o cemitério? Como é que faz? Enfim. Não adianta puxar a cerca, né? Não adianta. Ou afastar a cerca, no caso. Não adianta. Tá faltando um cemitério, justamente. Mas nós estamos falando de política, de bastidores, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre novos investimentos chegando na cidade de Cruzeiro. Mas vamos dizer que o Mercadão teve até festa julina, ou junina. Acho que foi em julho, né? Então, julina, para poder comemorar um ano de funcionamento, né? Teve festa, teve manifestações, valeu matéria no Atos, valeu prós e contras.
Agora, dia 19, depois de amanhã, a Prefeitura abre mais um pregão para justamente conseguir, ou melhor, negociar, agregar mais pontos de venda dentro do seu espaço. Lá que já funciona muito bem instalado, um local de espera para os pacientes do AME, né? Quem chega de outras cidades até chegar a sua vez de atendimento, tem um local com televisão, com um lugar climatizado para poder esperar, com água, cafezinhos sanitários, tudo aquilo de bom tem nesse mercado. Se não bastasse isso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está lá, também a Secretaria de Engenharia, e o PAT, vários funcionamentos, ordens, e tem também o pessoal que já comercializa ali no local, cafezinhos, pastelaria e tal. Mas diz quem ficou um pouquinho insatisfeito com uma matéria divulgada pelo Jornal Atos a respeito do mercado foi o Carioca da pastelaria, pois né? Rapaz, o que aconteceu com o Carioca? Algumas pessoas não entenderam e hoje para você deixar alguém chateado, que todo mundo... Parece que todo mundo nasce com a pele mais sensível. Mais sensível. Não pode, né? O Não Me Toque. O Carioca foi um dos comerciantes que deu entrevista pra gente nesta matéria, a matéria da repórter Jéssica Dias. E ele, na matéria, ele falou do que estava acontecendo, do que não estava acontecendo, né? Da onde as situações onde estava legal, a expectativa do que vinha pela frente. E uma das situações é a de que ele mostrou insatisfação com aquilo como estava hoje, né? Que para mim é normal. Um empresário que está satisfeito como está hoje, quer ficar estagnado, tá errado. O empresário tem sempre que buscar algo para melhorar, né? E algumas pessoas questionaram o Carioca que veio, como a própria palavra fala, né? O próprio apelido diz, né? Veio do Rio com a intenção de poder fazer sua vida para cá, tem seu projeto, tem seu comércio ali. O Carioca, o que ele passou pra gente, que a intenção dele é que ele quer mais, né? E a expectativa é com essa novo negociação de outros boxes que ainda estão vazios na cidade, no Mercadão, o movimento pode aumentar, né? Os próprios serviços hoje instalados no Mercadão possam aumentar. A expectativa é que melhore, que a coisa, evolua mais para quem trabalha no local. Aí tem gente que já entendeu que o Carioca estava insatisfeito com o Mercadão. Não, ele está querendo mais público, beleza, né? Ele quer mais público. Até numa conversa com o Carioca eu coloquei da certa forma. O Carioca, se alguém me perguntar, o Francisco, está satisfeito com o Jornal Atos? Eu falo não, porque eu quero mais. A ideia é que o Jornal Atos e o Éder, proprietário do Jornal Atos, vai concordar comigo, que a intenção do Jornal Atos até de forma meio maluca que a gente faz aqui, né? De fazer até mais do que a gente poderia fazer, a gente quer mais, a gente quer chegar a outros lugares. Hoje estamos até Pinda, daqui a pouquinho a gente vai dar um pulo em Taubaté. A intenção de poder trabalhar com outras mídias, é sempre avançar. No momento da crise, o empresário, olha, como nós precisamos, né? já começar a anunciar, Francisco, que logo nós vamos ter uma sucursal no litoral norte, né? Nós estamos decidindo entre a cidade de Caraguatatuba ou Ubatuba para colocar lá uma redação, um posto avançado de uma redação, justamente na questão aí da gente poder ter uma representatividade e também um caderno especial falando do litoral norte e, claro, no bojo do noticiário, dos cadernos noticiários do Atos, enfocar também as cidades de Ubatuba e Caraguatatuba, que é tão próxima e íntima aqui conosco, que vai ser também um dos passos, um dos avanços justamente do Jornal Atos. E tem político lá que está nos paquerando, né? Já acompanha o Jornal Atos pelas mídias sociais, já gosta, a gente tem um círculo de amizade lá, é possível que as coisas evoluam. Então, plano, né? Mas não está bom no momento, a gente precisa crescer. E para o bom leitor é aquele que a gente fala, né? Aquele que pega o jornal, abre um site, vai ouvir uma rádio, para essa pessoa que tem a ideia de se informar realmente, né? Aquele cara, o ranheta, que vai pegar, o que estão falando mal aqui, sabe? Para essa pessoa, ela entendeu a matéria que o próprio Carioca disse, que não está satisfeito com o movimento porque ele quer mais. E é isso que a gente espera das pessoas que não só vão investir no Mercadão de Lorena, como no próprio Mercadão de Guaratinguetá, que está em obras, né, para poder manter o seu trabalho. As pessoas que lá estão não podem, a gente não dá para no momento, ainda mais no momento de
com o dinheiro como todo mundo está, não dá pra gente ficar satisfeito. Você tem que tentar mais. Agora, Carioca, quem não entendeu, Carioca, deixa você entender mesmo, que daí é uma questão de má vontade. Muito bem, são 11 horas e 49 minutos, daqui a pouco falando de Cruzeiro, mas dizer que a Câmara Municipal da Cidade de Lorena, hoje em recesso, mas já está na contagem regressiva para o dia 7 de agosto. E o dia 7 de agosto tem se criado uma expectativa sobre esse dia, justamente oportunidade que a Câmara retorna do recesso, eles têm uma tarefa pela frente, né? É justamente as contas do prefeito Fábio Marcondes do ano de 2013, o primeiro ano de mandato do prefeito Fábio Marcondes, e a grande penalidade que inclusive o tribunal deu pela rejeição das contas do prefeito foi justamente ele ter pago os funcionários que levaram o calote da família Vieira em dezembro de 2012. Ao encerrar o mandato, né, o segundo mandato do Dr. Paulo César Neme, que foi mesclado aí com a arição e a participação do vice, o Dr. Marcelo Bustamante também, ora era Marcelo Bustamante, ora era Paulo Neme, e lá da Câmara o primeiro-ministro articulando como se tudo fosse marionete na mão dele, achou por bem dar o cano nos professores, no pessoal da educação, em dezembro de 2012. A conta ficou para ser paga em 2013, só que não deixaram o dinheiro em caixa. Aí fica difícil. Aí o prefeito teve que fazer uma opção e realmente ele pagou os funcionários que levaram o calote em 2012 com o dinheiro de 2013. E quem diria, agora o próprio algoz do prefeito, né, hoje, é quem ano está cobrando e quer rejeitar a conta dele porque pagou, né, vai entender essa situação. Mas a Câmara entra num processo, numa contagem regressiva para dia 7, vai caber aos vereadores, evidentemente, com toda a lucidez. Eu acredito que por mais influência que o vereador Elcio Vieira deve exercer sobre alguns vereadores, não é a totalidade, nem da chamada oposição, porque nós entendemos que a própria oposição está dividida entre si. Eu não digo que seria uma oposição, vamos supor, seria pessoas que não estão votando junto com o prefeito, mas eu acredito que não tenha a animosidade que existe hoje entre Elcio Vieira e Fábio Marcondes, né? Justamente um tom crítico, de baixo calão. E o vereador Elcio Vieira é aquele que é conhecido de 1 por 4, né? O voto dele vale 4. Com 4 ele responde. Tem um caixeiro que, se ele falar pula na frente o cara vai. Tem, infelizmente, a única representação feminina hoje refém do vereador Elcio Vieira Júnior. Nós não sabemos o que rola nos bastidores. A Lúcia é uma pessoa dinâmica, uma pessoa que batalhou muito para estar onde está hoje e mantém ainda uma expectativa, uma mulher que atende a cidade na área de saúde assim como ninguém. De repente, na Câmara, ela fica a reboque, aí, à mercê do que determina o grande marechal da banda, né? E se não bastasse isso, tem um vereador careca que ainda está se despontando, mas lhe disseram que não tem vontade de rejeitar as contas do prefeito. Vamos ver o que vai acontecer dia 7. E tem, é claro, a comissão que ainda não apresentou o parecer, esse parecer que vai nortear o tom da discussão e da votação no dia 7, vai depender muito desse e do bom senso, evidentemente. Nós vamos ver. Há uma previsão de que essas contas sejam rejeitadas. Por outro lado, política muda do dia para a noite, né? Quem sabe o bom senso, um bom entendimento entre vereadores e prefeitos, às vezes não significa nem compra de votos, essas coisas. Nós não estamos sugerindo isso aí. Mas às vezes a falta do diálogo, pessoas que às vezes atravessam no meio do relacionamento prefeito e vereador, não consegue traduzir as mesmas línguas, o mesmo idioma, aí a coisa pega de fato, né? Mas vamos ver o que vai acontecer até o dia 7. Mas contagem regressiva, hein? E o pessoal fala disso nas rodas, viu? Fala. No último sábado nós tomamos um café, hoje eu comecei cedo, por exemplo, 6 horas da manhã, já estava na ativa, né? Porque para chegar aqui a gente anda muito, né? Então, nosso primeiro compromisso de manhã na academia já teve um bate-boca lá, porque não gostei do que eu ouvi, porque é desrespeitoso, né? Ninguém mata a mãe, ninguém dá desgosto para a mãe, né? Mãe pode ter preocupação com o filho, mas ao ponto de se desgostar,
Eu estou falando em condições normais, né? A gente ficou muito triste pelo que ouviu, porque percebe que a política, em vez de evoluir, retrocede, né? E é impressionante como essa turma do mal tem adeptos, né? Pois é, às vezes não as tem pessoas adeptos, por exemplo, Hélio, para fazê-lo um campeoníssimo numa eleição, né? Ele geralmente tem disputado com os quarto lugar, com os brancos e nulos, na que se meteu, né? A querer. Algumas pessoas identificam essas críticas como se nós estivéssemos fazendo críticas à oposição, não é isso? Pelo contrário, por exemplo, no último governo, nos últimos 4 anos, eu até falava aqui que Lorena faltava uma oposição de fato. Mas oposição para quê? Até para ajudar a empurrar a cidade, fazer a cidade caminhar, mostrar o que não está funcionando, porque Câmara também não pode ser sim senhor, não senhor, mas não pode ser uma coisa de achincalhar, não pode ser um circo. E só lembrando, como o Éder disse, né, é um grupo que nem tem a quantidade de votos que acha que tem, e tem mais até por um certo receio de posicionamento político, consegue até quem tem. Aí a gente falava sobre a vereadora Lúcia. A impressão que tem é que os votos da vereadora Lúcia não são delas. Será que ela não... A gente espera quando que a vereadora vai ter esse arte de lembrar. Os votos são da vereadora. Ela puxou gente que hoje ela acredita que está à frente dela por uma força política maior. Os votos são seus, vereadora, né? Ou é só uma informação aqui do Jornal de São José, o Jornal Vale, de que a Polícia Civil, ela divulgou hoje a lista dos 10 criminosos mais procurados do Vale do Paraíba. Pois é. E os primeiros... Calma que a gente não vai falar de política agora não, viu? Os 4 primeiros nomes da lista são procurados por crimes cometidos em Cruzeiro e Guaratinguetá. Então amanhã a gente traz uma informação a mais sobre isso. A gente vai conversar também com o pessoal da Polícia Civil de Guaratinguetá, de Cruzeiro, da região, para saber como anda porque ao contrário de que se diz na Câmara, a violência não é problema só de Lorena. É toda a região, é todo o estado, é todo o Brasil. Basta querer se informar um pouquinho mais, que a gente vê como a situação está complicada em todo o país. E esta é uma vantagem de você ter o aplicativo Atos Mais no seu smartphone. Você é informado de todas as atualizações e à medida que as coisas acontecem, nosso site é atualizado a cada momento que a notícia chega. Agora, por exemplo, essa notícia né? Apesar de ter já saído no Vale, mas você já fica sabendo disso nas páginas do Jornal Atos através do nosso site. Ou se você quiser ir direto ao site, é jornalatos.net, facinho. Se quiser acompanhar esse programa pelo nosso aplicativo, direto pelo nosso link, jornalatos.net/Atos no Rádio. Mas se você entrou no site, você tem um caminho também para chegar até nós. E pelo Facebook, evidentemente. E, por que não dizer, pelo modo tradicional de se ouvir programas, rádio, que é pelas emissoras, tanto a Cultura como a Piratininga de Guaratinguetá. Lembrando que o programa está encerrando, mas amanhã a gente vai falar de Pindamonhangaba e também de Cruzeiro, com empreendimento que gerou a expectativa aí de uma maior geração de empregos na cidade, que sofreu muito nos últimos anos com a queda. Os ventos são favoráveis na cidade de Cruzeiro, né? E o prefeito o Thales Gabriel está vivendo um bom momento com a população e com a prosperidade que começou a bater as portas da prefeitura. Nós vamos tentar amanhã trazer aos nossos ouvintes o que deu uma reunião que ele foi a Brasília semana passada, acompanhado com deputados, com pessoas de lideranças partidárias, para poder negociar a astronômica dívida do Fundo de Garantia que a Prefeitura tem para saldar pela frente. Amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um Atos no Rádio. Até lá. Atos no Rádio, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O porta-voz da população. Transmitindo para a nossa região e todo o planeta. Atos da internet. Atos no Rádio. Atos no Rádio.